Olá, estudante! Eu sou o professor Paulo Vinícius e vamos iniciar mais uma aula de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre cultura em movimento. Esse tema, cultura em movimento, faz parte do componente curricular de Sociologia para o terceiro ano do ensino médio. Ele está no PET 2 de Sociologia na semana 5. Na aula de hoje, iremos analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então, para iniciar nossa conversa, precisamos entender que o indivíduo não nasce membro da sociedade. Ele nasce com a predisposição para a sociabilidade e torna-se membro da sociedade. Com isso, queremos dizer que ninguém nasce brasileiro, ninguém nasce japonês, ninguém nasce fazendo parte de determinadas sociedades. Esse indivíduo, irá fazer parte da sociedade à medida que ele for aprendendo os gestos que aquela sociedade oferece. Então, esse conjunto de elementos se dá por meio do processo de socialização. O processo de socialização, ele tem 3 fases: a interiorização, a objetivação e a exteriorização. Explicando cada um deles, significa que a interiorização é o momento em que o indivíduo aprende os elementos da realidade externa a ele. Assim, o indivíduo acabou de nascer e não sabe nada relativo à sociedade no qual ele nasceu. Então, por meio da interiorização, ele vai aprender de fora as normas, os valores, os costumes, a linguagem, o conjunto de normas que aquela sociedade tem. Num segundo momento, se dá a objetivação, que é o momento em que o processo aprendido torna-se compreendido e passa a fazer parte do indivíduo. Então, por meio da compreensão do que significa a linguagem, quando você dá sentido para aquilo que você faz, você é capaz de reproduzir. Então, quando você entende uma regra, quando você entende as normas, quando você entende a linguagem, você fala: ah, tá, entendi. Após essa compreensão, você é capaz de reproduzi-la. E assim entramos no terceiro momento, que é a exteriorização, que é o momento em que o indivíduo externaliza, isto é, pratica o que foi aprendido. Primeiro, ele aprendeu o que aquela sociedade ofereceu, ele compreendeu e agora ele é capaz de falar a língua daquela sociedade, é capaz de reproduzir valores, costumes, as crenças e seguir um conjunto de normas que aquela sociedade oferece. Assim, nós também precisamos entender que o processo de socialização ele se dá em 2 momentos, que a gente chama de socialização primária e socialização secundária. A socialização primária, ela se dá na infância, a partir do momento que os indivíduos nascem. Então, os indivíduos vão aprender esse conjunto de normas, esse conjunto de conhecimentos que a sua sociedade oferece por meio dos estímulos dos mais velhos, por meio de um aprendizado mais gradual. E a partir do momento que ele vai crescendo, ele vai entrando na socialização secundária. Agora, as regras se tornam mais complexas, esse indivíduo é capaz de entender outras normas, aprender outros costumes e até mesmo questionar alguma coisa que foi aprendida anteriormente. E depois da socialização secundária, nós não temos uma terciária ou quaternária. São somente 2, socialização primária e secundária. Isso quer dizer que, a partir do momento que o indivíduo passa a fazer parte dessa socialização secundária, ele fica nela até o fim da vida. Entrando no nosso tema, o que é cultura, porque agora nós entendemos que a cultura ela é aprendida, então nós podemos definir que a cultura pode ser compreendida como as ideias e as atividades através das quais fabricamos e construímos nosso mundo. Assim, a cultura não é algo inato ao ser humano. Ninguém nasce com cultura, ela é aprendida.
Então, o processo onde nós aprendemos a nossa cultura é por meio da socialização. Então, se eu nasci no Brasil e ainda na infância eu sou levado para outro país com uma outra cultura, eu vou aprender elementos de uma cultura totalmente diferente da brasileira. Então, nós não nascemos com a cultura, ela não é inata ao ser humano. A cultura é construída socialmente. Se nós falamos de construções humanas, então, em sociedade, nós vamos aprender tudo que essa sociedade ensinou. Então, o indivíduo sozinho, ele não vai aprender os elementos culturais da sua sociedade. Ela se dá por meio da sociabilidade, ou seja, da nossa relação com outras pessoas. E a cultura sofre mudanças constantes. Nós não podemos pensar a cultura como algo estagnado, parado, pois ela se modifica com o tempo e nós não podemos ter uma ideia de que devemos deixar ela travada, estagnada, falando que sempre foi assim, então tem que ser. A cultura ela é dinâmica, então ela pode, em alguns casos, deve mudar. Para exemplificar que a cultura não é algo inato ao ser humano, vou citar um exemplo da antropóloga Margaret Mead, fazendo um diálogo com a nossa aula sobre gênero. A Margaret Mead, ao analisar 3 povos da Papua Nova Guiné, mostra que as diferenças de gênero são criações culturais. Assim, ao analisar 3 grupos, ela vai colocar assim: no primeiro grupo, os homens e as mulheres Arapesh eram gentis, disponíveis e cooperativos. Ou seja, tanto homens como mulheres, eles tinham o mesmo papel de gênero. Não havia uma diferença de gênero entre eles. No segundo grupo, as mulheres mundugumores eram violentas e agressivas como os homens. Então, nesse grupo, não era esperado das mulheres um papel social mais submisso em relação aos homens, como é comum encontrar em outras sociedades. E no terceiro grupo, as mulheres Chambuli eram dominantes e os homens dependentes. Então, em muitas sociedades, principalmente ocidentais, onde foi atribuído ao homem um papel de poder em relação à mulher, nessa sociedade há uma inversão desses papéis, onde o papel social dominante era atribuído às mulheres e aos homens um papel social dependente. Então, isso é para exemplificar aqui. A cultura não é algo inato ao ser humano, ela é construída socialmente. Então, quando a gente fala de cultura, nós devemos pensar em 2 tipos, que é a cultura material e a cultura imaterial. Nessa imagem, nós temos uma representação onde nós vemos os 2 tipos de cultura. Quando a gente fala de cultura material, nós estamos falando de algo físico. Então, aqui no fundo, nós temos uma igreja histórica. Então, na cultura material, nós podemos pensar nas esculturas, na arquitetura, na pintura. Então, o patrimônio material geralmente é atribuído à arquitetura, às esculturas. Já essa representação artística, no caso aqui nós temos uma dança do frevo, ela está ligada à cultura imaterial, pois nós não podemos identificar de forma material, de forma física, essa cultura, somente nos momentos em que ela está sendo exercida. Como outros exemplos, nós podemos citar aqui em Minas Gerais a prática artesanal do pão de queijo, que é uma cultura imaterial. Nós podemos também falar da prática do congado, nós podemos falar da folia de reis. Isso são representações da cultura imaterial. Também há uma classificação que nós temos, que é a cultura erudita e a cultura popular. O que isso significa? Que a cultura erudita ela está relacionada à produção artística
para a classe dominante. Então, a classe dominante, ela cria elementos artísticos para que ela consuma e que ela trata muitas vezes como algo melhor. E aqui nós temos um exemplo da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, pois quem geralmente frequenta esses espaços são pessoas ligadas a uma classe social dominante, quando isso não é mais popularizado. Para mostrar uma curiosidade para vocês, o prédio onde se apresenta a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais é aqui ao lado do prédio onde nós estamos tendo as aulas gravadas aqui na Rede Minas. Então, são dois prédios bonitos que representam um patrimônio histórico de Minas Gerais que estão ligados à cultura material. E a cultura popular, ela não pode ser pensada como uma cultura inferior. Ela, geralmente, ela é criada pela classe popular, ou seja, a classe dominada. Aqui nós temos o exemplo da Folia de Reis, que é comum em Minas Gerais. Então, quando a gente divide cultura erudita e cultura popular, nós não estamos criando uma hierarquia do que seria uma cultura melhor ou uma cultura pior. Nós estamos falando de produções diferentes de cada grupo social. E para mostrar que essas duas culturas não podem ser pensadas de forma hierárquica como algo melhor que o outro, nós podemos citar o canal da Rede Minas, que transmite a cultura de forma geral, valorizando as várias expressões culturais sem ditar o que é melhor e o que é pior, sem fazer essa classificação hierárquica de uma cultura melhor do que a outra. Mas tem práticas que consideram algumas culturas como melhores que as outras. É o etnocentrismo. Quando tratamos nossos valores ou características como superiores, chamamos isso de etnocentrismo. O etnocentrismo tem reflexos nas discriminações cotidianas, como o racismo, o machismo, a homofobia e a intolerância religiosa. Assim, quando eu julgo o mundo a partir do meu lugar, ou seja, as minhas características pessoais ou do meu grupo são tratadas como melhor do que a dos outros, então eu chamo isso de etnocentrismo, porque a partir da minha realidade eu vou julgar os outros. Então, um exemplo de etnocentrismo é o evolucionismo cultural. Quando se criam estágios de evolução cultural na sociedade para justificar que uma sociedade é melhor que a outra. Um desses exemplos é que cria estágios na sociedade, por exemplo, estágio da selvageria, o da barbárie e o da civilização. Então, a Europa, no período da colonização, ela se considerava como um povo civilizado. Então, ela tratava outros povos como bárbaros ou selvagens. Essa classificação dependeria do grau de aproximação com o modelo europeu. Se havia uma organização parecida, mas havia algumas diferenças, então esses povos eram tratados como bárbaros. E quanto mais se distanciavam, eram tratados como selvagens. Assim, nós temos como exemplo a América do Sul, no período da colonização, onde os indígenas foram tratados como selvagens, pois sua forma de organização era mais distante do modelo europeu, que era considerado civilizado. E nós vamos ter outras formas de classificação, por exemplo, quando na sociologia, Augusto Comte, ele cria 3 estágios da civilização. O estágio teológico, que diz que as ideias giram em torno do modelo religioso. Vai ter o modelo metafísico, onde começa a se pensar no uso da razão. E o modelo positivo, onde a ciência responde a todas as questões. Então, sempre que se cria esses modelos de classificação, nós estamos exercendo um etnocentrismo, porque estamos julgando as sociedades existentes a partir de um modelo. Então, para enfrentar isso, nós temos o relativismo cultural. O relativismo cultural
vem nos mostrar que não existem culturas melhores, mas culturas diferentes. Por isso é importante lembrar que cada cultura nasce de um contexto geográfico e climático específico, onde indivíduos buscam a sua sobrevivência, criando condições para superar adversidades determinadas por esses elementos. Então, se nós temos vários povos, alguns tinham o uso de vestimentas e outros não, isso se dava pela necessidade de se proteger do frio. E não porque a cultura que criou vestimentas é superior em relação à outra. Então, as sociedades elas vão se desenvolvendo, vão modificando a sua cultura a partir da sua necessidade de se adaptar. Então, a partir disso, nós devemos entender que nós não podemos tratar essas culturas como num ar de superioridade em relação à outra, mas que elas criaram elementos diferentes para se adaptar aos lugares específicos. Aí, nós entramos numa outra questão, que é o relativismo moral. Para enfrentar questões como o infanticídio indígena ou a circuncisão feminina, temos um dilema moral. Então, temos uma questão filosófica para refletir. Na sociologia, por causa da nossa prática de estranhamento, nós não julgamos as sociedades, mas também não podemos ficar alheios a algumas realidades. Então, numa interdisciplinaridade com a filosofia, que traz discussões sobre a moral, então nós vamos questionar algumas práticas de algumas sociedades que levam ao infanticídio indígena ou à circuncisão feminina. Então, nós temos que pensar. A cultura não é algo que deve ser estagnado e deve ser questionada com o tempo. Ao mesmo tempo, falamos de valorizar a cultura. Então, estamos nos contradizendo? Como resolver esse impasse? Valorização. Quando a preservação da memória, respeito, valorização da vida e ninguém é prejudicado, então é algo que vale a pena ser preservado. Então, quando a gente fala do patrimônio imaterial de Minas Gerais, da prática artesanal de fazer o pão de queijo, nós não temos uma prática que prejudica outras pessoas. Então, é algo que pode ser preservado. Questionar para mudar. Quando há práticas de preconceito, alguém é privado da sua liberdade individual, seu corpo é controlado e até mutilado, ou trata-se de uma prática que condena as pessoas à morte, então vamos questionar essa prática para poder acabar com ela. Então, nós não podemos ter o discurso, sempre foi assim, então temos que continuar. Se essa prática ela prejudica outras pessoas, então nós devemos acabar. Então, o ponto-chave é a valorização da dignidade humana. Assim, a diversidade cultural no Brasil, nós devemos pensar, temos uma identidade nacional? Como a nossa diversidade cultural foi construída? O que nos define como brasileiros ou até como mineiros? Se a gente pensar na nossa discussão sobre o etnocentrismo, então nós devemos pensar que vários grupos, desde antes da colonização portuguesa, participaram desse processo da construção das identidades culturais no país. Então, nós não podemos tomar alguns elementos como únicos para definir o que é a cultura brasileira. E até mesmo em Minas Gerais, o que seria o ser mineiro, como cultura mineira. Nós gostamos de brincar, fazer memes, falando que o mineiro toma café e come pão de queijo, mas muitas pessoas mineiras não gostam de café ou não podem comer pão de queijo. Assim, na aula de hoje, nós aprendemos a analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial, de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço. Então, vocês que estão no terceiro ano, vocês podem consultar o livro didático de vocês, se aprofundar mais nesse tema, pois o tema cultura está presente lá. Para quaisquer dúvidas, vocês podem procurar os professores de vocês no aplicativo Conexão Escola, deem uma lida no PET de Sociologia, levantem dúvidas e mandem para a gente no nosso Tira Dúvidas.